Estudo da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 4, e tem muita coisa importante, coisas que nós podemos aprender do que Paulo está escrevendo aos Efésios. Nessa parte, embora que não seja nesse momento o objetivo de Paulo, mas tem coisas aqui que nós podemos raciocinar e tirar como ensinamento. No meu entendimento aqui, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo ele quer dar uma introdução para que nós possamos entender a igreja como um corpo. E esse texto aqui, ele deve ser estudado à luz do capítulo 12 da carta aos Romanos, que também fala sobre a igreja e sobre os dons que cada um recebeu. Então sobre a capacidade da igreja, de que dentro da igreja existam capacidades dadas a cada um, e que existe na igreja a dependência de um para com o outro, para crescimento, que ninguém na igreja, no meu entendimento, seja independente, mas que a igreja como um corpo, ela necessita um do outro. E aí tu vai entrar também em Coríntios, que Paulo ele fala aos Coríntios sobre os membros de um corpo. Ele vai falar sobre a capacidade que cada um tem. É o olho, o ouvido, a boca, é o nariz. E aí Paulo vai falar, olha, um depende do outro. E tem membros que Deus, aqueles que parece que são dignos de menor honra, Deus capacitou. Então, é a necessidade de cada um, a necessidade de um com o outro. E a necessidade de que se está congregado é porque outros vão acrescentar na minha vida o que falta. E eu vou acrescentar na vida dos outros aquilo que está faltando na vida dos outros, de outras pessoas. Então essa interdependência do corpo de Cristo de um dos outros. E aí a gente vai para Coríntios, para 1 Coríntios capítulo 12, no verso 14, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então,
eu acredito que essa introdução aqui que Paulo está falando no verso 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, vai introduzir o que nós vamos ler hoje a partir do versículo 11. A diversidade de dons da igreja. Que não é todo mundo é igual, não. A interdependência dos outros. E como Deus fez no corpo a necessidade de nós, de um dos outros, e que não é um membro só, são vários membros formando um corpo, e todos são necessários, e existe a necessidade de cuidado de um dos outros. Quando eu iniciei na minha profissão, eu era jovem, e acontecia de que algum do grupo errava, de um grupo de 30 jovens, um errava, sempre se incutia na mente de todos. Se uma parte do corpo erra, todo o corpo paga, e todo mundo terminava pagando por aquele que errou. Mas o objetivo daquilo era formar nos jovens uma ideia de unidade, de um ajudar o outro, porque todos, se estivessem certos, vão pegar 30 jovens, 29 estivessem certos, e um só errado, estivesse errado. Os 30 pagariam por todos, por aquele que errou. Então era uma ideia de interdependência, de todos estarem bem. Eu já escutei, e não sei se tu já escutou, que a força de uma corrente, ela se limita à força do elo mais fraco. É ali que tu vai conhecer a força de uma corrente, porque se tem um elo que é fraco, uma corrente pode ser feita de aço, inox, do melhor possível. Mas se tiver um elo que não for igual, um elo mais fraco, um elo que seja de outro material, que não seja resistente, aquela corrente vai se romper por causa de um elo só. Então a força da corrente vai ser constatada e vai ser descoberta pela força do elo mais fraco. E ali que reside a força, porque naquele elo mais fraco a corrente vai se romper. Então aí está a força, aí tu vai descobrir a real resistência que aquela corrente pode suportar, que ela pode resistir. Então Deus diz que nós temos que ter cuidado uns com os outros. Por quê? Porque o outro pode ser mais fraco e ele pode não resistir. E ele não resistindo, o corpo todo vai sofrer. Existe necessidade um dos outros. E essa é uma ideia tremenda. Hoje o que eu vejo, estou dizendo, a minha percepção, é que não existe essa ideia de necessidade um dos outros. Se o outro não quer, é problema dele. Não quer participar, não quer vir, é problema do outro. Se o outro não cresce, é problema dele. Eu tenho que estar bem. Só que não se visualiza, não se vislumbra essa necessidade de que aquele ali tem algo que Deus colocou na vida dele que eu não tenho e que eu necessito dele e que eu tenho que cuidar dele para que ele possa acrescentar no corpo uma necessidade básica, por mais simples que seja. E aí
O apóstolo Paulo diz que aqueles membros que parecem menos honrosos, aqueles que nós reputamos por serem menos honrosos, a esse nós vamos honrar muito mais. E aos que são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque é assim que Deus quer, porque é dessa forma que Deus forma o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Mas isso não é uma visão da igreja. A igreja é diferente. A igreja, quem sabe, seja o único exército no mundo que não cuida dos seus feridos e que os mata. Existe na linguagem militar um termo chamado fraticídio. E fraticídio é quando tu é morto por fogo amigo. Então existe um fraticídio, é quando tu atira contra o teu próprio exército. Então eu acredito que às vezes acontece isso na igreja. Não existe cuidado pelos feridos. Em alguns casos, estou dizendo em uma vista geral, uma percepção minha, não existe o cuidado para restabelecer um ferido e um caído. Às vezes você deixa ele a seu bel prazer. Se ele melhorar, melhorar, e se morrer, morreu. O problema é dele. E Deus que levante o outro no lugar. Então é uma percepção que eu tenho, e tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja totalmente equivocado, eu esteja falando uma bobagem, que não seja assim na igreja, no povo de Deus. Mas muitas vezes é o que dá a parecer, mas tomara que eu esteja falando uma besteira, uma bobagem que não é verdade, mas que existe esse cuidado com os outros. Eu digo, quando às vezes a gente escuta alguns dizerem: se o teu irmão não veio, tu vai levar a bênção, ele perdeu, deixa ele, tu vai receber a bênção e ele vai ficar sem a bênção. E eu fico pensando, será que não era melhor dizer assim: não, teu irmão não veio, e tu sabe onde ele passa, onde ele mora, tu cruza quando tu for embora, leva a bênção, passa lá e deixa a bênção para ele, ora por ele, dá um alô para ele: olha, tu não pôde estar hoje conosco, mas eu tomei a bênção para mim e para ti. E estou te deixando a tua bênção aqui, ó, seja abençoado. Eu quero te comunicar o que Deus trouxe para nós e quero deixar contigo, porque tu não teve hoje a possibilidade de estar conosco. Então, quem sabe dessa forma, pelo menos é assim que a gente faz quando você está em operação militar. Tem uns que estão em posição e eles não podem sair da posição que eles se encontram. Mas tem outro que vai buscar comida, e ele busca comida para si, e ele busca comida para os outros, e ele vai distribuindo. Ó, tu não pôde lá pegar comida, eu peguei para ti, está aqui a tua parte. Então não é pega a porção dele e come porque ele não veio. Se faz assim, a operação militar é desse jeito. Tem uns que não podem sair, tem uns que não podem deixar a posição, ou tem uns que não foram. Mas a reserva de cada um, tem um que vem e pega para outro e traz, porque aquele não pôde pegar, porque naquele momento ele não teve condição. Mas aí diz: ele não veio porque não quis. Bom, pode ter se, mas o que diz aqui o apóstolo Paulo? Tenham cuidado uns pelos outros. É isso que o apóstolo Paulo está falando pelo Espírito de Deus no verso 25 no verso 25 do capítulo 12. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Então é cuidado, e é isso que eu acho que o apóstolo Paulo está falando nessa introdução que ele faz, de que à medida
que a graça é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. E aí ele vai falando que Deus ele subiu ao alto, levou o cativeiro. E eu quero, falando sobre essa situação aqui, eu quero voltar a alguma coisa que nós comentamos, que eu comentei no áudio passado, e depois eu vou voltar para esse versículo 7 para nós entrarmos no 11, para fazer uma ligação do 7 com o 11. Mas o que eu quero deixar bem claro é que o entendimento dos comentaristas e pessoas que sabem e conhecem da palavra de Deus é que todos os santos do Velho Testamento, eles aguardavam, eles foram salvos pela morte futura de Cristo. Da mesma forma como nós somos salvos pela morte de Cristo no passado, eles foram salvos pela morte de Cristo para eles no futuro. Então, eles aguardavam a morte de Cristo para consumar a sua salvação. E tu vai ter esse entendimento quando o autor dos Hebreus ele fala na sua carta no capítulo 11, e ele fala que de todos aqueles heróis do passado, eles eram heróis da fé, então eles tiveram fé. E todos agiram por fé. Ele vai pegar Abraão, foi fé, Moisés foi fé, Gideão foi fé, Baraque foi fé, Rabi foi fé, Jefté foi fé, Davi foi fé, Samuel foi fé, todos os profetas foram fé. E aí, quando o autor aos Hebreus ele chega no verso 39, ele diz que depois que ele enumera todos os heróis da fé, que ele diz, olha, tem muitos outros, vai faltar tempo para falar de todos os outros, contando de todos esses santos do Velho Testamento que viveram por fé, mas no verso 39 ele diz, e todos esses tendo tido testemunho pela fé. Então a fé, eles não foram salvos por obras, eles foram salvos pela fé no sacrifício de Cristo que para eles aconteceu no futuro. Diz o autor, não alcançaram a promessa. Então eles não tiveram uma promessa alcançada tendo testemunho pela fé, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, aqui fala aperfeiçoados e a salvação. Então, eles sem nós não fossem salvos. Deus reuniu todos em Cristo. E isso é interessante porque para Deus, conforme eu havia falado no áudio anterior, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse 13, 8. No final do versículo, diz, na parte B do versículo, esses cujo o nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, para Deus aquilo já estava consumado, a morte de Cristo, do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, já para Deus, a justiça de Deus já estava satisfeita. Então essa é a propiciação, é apaziguar, satisfazer a justiça de Deus. E eu espero que tu compreenda isso. Eles foram salvos, todos os santos. E Paulo é claro nisso, ele diz que pelas obras da lei ninguém vai ser justificado diante de Deus. Então, todos vão ser salvos pela fé. E todos foram justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que existe em Cristo. Então, Cristo, desde o Velho Testamento, vai apontar
Para o sacrifício do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, eles foram salvos por Cristo. E eles não foram salvos diferentes do que nós. Eles foram salvos pela fé. Tanto que em Hebreus eu falei, eles são heróis da fé. Mas eles não alcançaram a promessa, embora que tenham testemunho na fé, porque Deus, sem nós, Deus não completou a obra. Eles não foram aperfeiçoados para nós, todos foram aperfeiçoados em Cristo, todos foram salvos em Cristo. E eu espero que tu compreenda isso, porque muita gente tem entendimento que os santos do Velho Testamento, quem sabe eles foram salvos de uma forma diferente, os judeus foram salvos de uma forma diferente. Não. Eles foram todos salvos em Cristo. Todos os santos do Velho Testamento, eles não foram salvos pelas obras da lei, eles foram salvos pela fé. Então, foi pela fé que eles foram salvos. Não foi por outra situação, porque o próprio profeta no Velho Testamento, se não me falha a memória, eu vou buscando já aqui para não perder tempo, se não me falha a memória, foi Abacuque. Eu já estou pesquisando aqui, porque eu me lembrei agora. Abacuque. Vamos ver se eu acho aqui, se eu não acho, eu pesquiso. Ele escreve que o justo vai viver pela fé. Então, todos os justos, eles foram salvos pela fé. E eu vou pegar esse versículo aqui para que a gente possa ler e tu ter uma base. Abacuque 2,4 diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, não existe salvação diferente. Desde o Velho Testamento o profeta já diz, o justo vai viver pela fé. O autor dos Hebreus também fala, eles alcançaram pela fé, eles tiveram testemunho da fé. Então, é isso que eu espero que tu compreenda. Não existe salvação diferente. Os judeus, os israelitas e os santos do Velho Testamento, eles foram salvos por fé e baseados no sacrifício de Cristo. Então, eles tiveram fé, eles viram o invisível. Tanto que quando o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 25, quando ele fala de Moisés, que Moisés ele tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Então Moisés colocou os olhos em Cristo. E por isso que ele foi salvo. Essa passagem começa de Moisés em Hebreus 11, 25, mas fala sobre o vitupério de Cristo no verso 26. Então, é isso que eu espero que tu entenda, porque muitas vezes existe um entendimento diferente. As pessoas acham, não, no Velho Testamento eles cumpriram a lei e foram salvos. Não, Paulo diz, pelas obras da lei ninguém vai ser salvo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei serviu como um espelho para o homem ver que ele, como ele estava. Mas da mesma forma como um espelho, o espelho só te mostra, mas ele não te corrige, ele só te mostra quem tu é. Então a lei só veio mostrar ao homem quem ele era, mas mostrar a sua condição de indignidade. E aí ele tinha que ter fé em Deus para que Deus pudesse fazer a sua salvação. Agora, pelas obras da lei, Paulo diz, ninguém vai ser salvo. É pela fé, então é pela lei da fé que Paulo vai escrever que todos foram salvos. E eu espero que tu tenha compreendido essa parte para que a gente possa continuar. Então, quando diz que Deus, Cristo, ele subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro, é esse entendimento que eu queria que tu tivesse. Todos os salvos do Velho Testamento, os santos, eles aguardavam o sacrifício de Cristo para ter a sua
a sua fé, a sua salvação consumada. Embora que para Deus já estava consumada, porque o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, então para Deus já estava pronto. A justiça de Deus estava satisfeita de uma maneira, de maneira plena pelo sacrifício de Cristo. Agora, se não houvesse o sacrifício de Cristo, eles estavam perdidos. Então, é por isso que o autor hebreu diz, ó, sem nós eles não fossem aperfeiçoados, então eles estavam aguardando. E aí, na plenitude dos tempos, vem a Cristo. Vem Cristo e aí morre, e aí o Cordeiro de Deus deixa a obra consumada. E aí todos são aperfeiçoados e salvos por Cristo. Todos os santos do Velho como os santos do Novo Testamento. Então nós somos salvos pela morte de Cristo no passado e eles foram mortos pela morte de Cristo no futuro. Então esse entendimento nós precisamos ter para que a gente possa compreender a igreja. Quando eu estava falando aqui do verso 7, que a graça de Deus foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, Paulo quer introduzir aqui que essa graça dada por Deus vai nos dar uma capacidade. Deus está nos dando um tipo de capacidade. E aí nós vamos depender uns dos outros. Nem todos vão ter a mesma capacidade. E aí nós vamos voltar, eu abri esse parênteses grande, mas nós vamos voltar aqui sobre a igreja. E aí nós vamos para Romanos 12,4, diz, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se em ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Então Paulo ele usa esse termo que ele usou aos Efésios. Ele disse, ó, no verso 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então ele usa o mesmo termo, ele diz, segundo a graça que nos é dada, ele escreveu aos Efésios, segundo a graça que nos é dada. Então, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a graça que foi nos dada. Temos diferentes dons, então é isso que ele quer dizer, é essa interdependência, segundo a graça que nos foi dada. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Então, é a mesma ideia. Temos diferentes dons, nem todos os membros do corpo são iguais, existe diferença e tu não pode desprezar a ninguém. Muitas vezes alguns são tímidos, e aí nós vamos entrar para aquela parábola dos talentos. São dados talentos a cada um. Então, na igreja, todos têm uma operação. Nem todo mundo tem a mesma operação, mas todos que estão no corpo da igreja têm uma função. Um corpo tem muitos membros, e aí vai ter que haver um entendimento, e Deus vai colocar uns na igreja para ajudar, para que o membro possa compreender a sua função no corpo. E assim como ele é ajudado e alimentado, ele ajude para que o corpo tenha um funcionamento correto. Então é nisso que Paulo inicia aqui. E é óbvio que ele fala, que ele volta ao Salmo 68, dizendo, subindo, porque aí ele vai explicar que quando Cristo ele vence, ele repartiu dons aos homens. E aí
e quem sabe eu estou abrindo um parênteses grande, o que acontece? É diferente do Velho Testamento, é diferente do judaísmo. No judaísmo nós tínhamos 3 pessoas que tinham capacidades especiais e eram ungidas por Deus. Nós tínhamos o profeta, que era ungido, que era um homem que o Espírito Santo vinha sobre ele e ele exortava o povo, ele ensinava, ele revelava a vontade de Deus. Nós tínhamos o sacerdote, que representava o povo diante de Deus. Então o sacerdote ele representava o povo. E nós tínhamos o rei, que era ungido e vinha o Espírito Santo sobre ele, para ele presidir sobre o povo. Agora, o povo não tinha nada. O povo era conduzido. O povo dependia do profeta para ser repreendido, para aprender. Se consultava o profeta, se ia ao profeta para saber a vontade de Deus. O povo precisava do sacerdote e ninguém podia ocupar a posição de sacerdócio e ir lá e fazer o seu sacrifício no templo para agradar a Deus. Não, ele dependia do sacerdote e dependia do rei. Agora, a igreja é diferente. A igreja, Deus, Cristo, ele sai vencedor e ele reparte dons aos homens. Então, na igreja é um corpo com muitos membros e cada parte do corpo tem uma operação. Então, a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de fé, segundo a medida do dom de Cristo. E aí, Deus, cada um vai ter um dom e uma capacidade de operação no meio da igreja para contribuir para a igreja. Então, vai criar uma interdependência um dos outros e todos são necessários. Todo membro da igreja é necessário. Por mais simples que pareça, ou se ache que ele é inútil, ele vai fazer falta. Então, tem que ter cuidado uns com os outros. É isso que Paulo escreveu aos Coríntios. E agora não vou seguir aqui porque vai se tornar muito extenso, mas aí nós vamos entrar que Deus ele colocou uns para isso, outros para isso, outros para outro, e outros para o serviço. E aí vai juntar com o que Paulo escreveu aos Romanos. Um é para exortar, outro é para ministrar, outro é para ajudar, e cada um vai ter um trabalho. Agora, ninguém vai ficar sem trabalho. Eu escutava e aprendia na minha profissão, e vale para tudo. Aquele que não está trabalhando, ele está dando trabalho. Então todo mundo tem que estar trabalhando. Porque quem não está trabalhando, ele está dando trabalho para os outros. É a mesma coisa. Vamos pegar uma alusão. Se tu tem uma criança em casa que é pequena, se ela não está trabalhando, não está fazendo nada, se é uma criança dependente, ela vai dar trabalho para os outros, vai dar cuidado para os outros. E por isso que se dizia, se brincava na minha profissão, quem sabe sabe, e quem não sabe é chefe. Então, quem sabe vai saber, e quem não sabe é o chefe não sabe, ele só comanda. Então você fazia essa brincadeira. E geralmente quem não está trabalhando consegue dar trabalho para todo mundo. Então, aquele chefe sentava na mesa, ele não estava fazendo nada, ele conseguia achar serviço para todo mundo, dar trabalho para todos. Então esse é um pensamento que a gente tinha na minha profissão. Você tinha muitos pensamentos, você tinha muitos adágios famosos. E isso a gente pode aplicar à igreja. Se algum membro da igreja não está trabalhando, ele vai começar a dar trabalho para os outros. Então a gente ser inserido no corpo de Cristo e entender que a nossa operação, que o que Deus nos deu é útil para a igreja e eu tenho que usar. Eu não posso enterrar o meu talento porque vai me ser cobrado por Deus. Então eu descobrir, aí vai ser usado, nós vamos entrar nisso aí, vai ser usado
aquelas pessoas que Deus colocou na igreja para que eu possa descobrir minha operação e eu me coloque a serviço de Cristo, para a glória de Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra que é infinita, o teu entendimento é infinito, a tua palavra é inesgotável os recursos. Nos ajuda a operar na igreja, dentro do corpo de Cristo, naquilo que tu nos chamou a operar e agir, na nossa posição, que nós possamos trabalhar para ti e que em tudo Cristo seja glorificado. Que Cristo seja honrado e que o teu nome, Pai, receba a glória por meio de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.